Olá, como vocês estão? Eu sou o professor Samuel de Jesus, professor da disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais, do curso de História da FAC, UFMS, e nesta aula vamos desenvolver uma análise sobre a obra de Frantz Fanon, que é Franz Omar Fanon, também conhecido como Frantz Fanon ou François Fanon, e posteriormente conhecido como Ibrahim Frantz Fanon. Foi um psiquiatra e filósofo político natural das Antilhas Francesas, da colônia francesa de Martinica, hoje um departamento ultramarino francês. Nasceu em 20 de julho de 1925, em Fort-de-France, na Martinica, e o falecimento em 6 de dezembro de 1961, em Maryland, Estados Unidos. É um pensador do momento, da hora, quando nós falamos em estudos decoloniais ou estudos pós-coloniais, que é uma tendência agora, no momento de questionar a hegemonia cultural europeia, o surgimento do sul global, e então existe como falo, eu não gosto muito dessa palavra resgate, mas há um resgate, uma releitura, na verdade, eu acho que é mais apropriado, uma releitura desses autores. E é importante trabalhar o Achille Mbembe, o Frantz Fanon, o Lélia Gonzalez na disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais, porque, sobretudo, são pensadores afrodescendentes, pensadores pretos, e nesta disciplina seria inadequado utilizar pensadores brancos que falam sobre a negritude. Então, faríamos o contrário. Pensadores negros que falam sobre as suas experiências, sobre as suas visões de mundo, as suas perspectivas, e é nisto que nós vamos nos ater na disciplina. Muito bem, então, qual a obra que eu separei do Frantz Fanon é Pele Negra, Máscaras Brancas. Este é um livro muito lido recentemente, na atualidade. Este livro é um livro publicado no Brasil também não faz muito tempo. Deixa eu ver aqui. Basicamente, tem aqui. Deixa eu ver quando esse livro foi publicado. A data da primeira publicação é de 1952. Tá? E no Brasil é um livro recente. Deixa eu ver aqui. Quando ele está datado. Basicamente, olha só. Foi publicado no Brasil em 2020, em 19 de novembro de 2020. Então, nós estamos aí em 2025, se pensando na história, se pensando na área de humanidades, é um livro muito recente e que influenciará essa nova geração, né, do pensamento, na formação do pensamento intelectual, sobretudo em relação às discussões sobre raça, certo? Então, vamos lá. Frantz Fanon, então, é esse autor, assim como Achille Mbembe. A Lélia Gonzalez também é uma autora brasileira, né, que está sendo lida. Boa parte das suas obras foram produzidas nos anos 80 e os seus livros estão sendo reeditados. Na verdade, os seus textos reunidos e publicados em um livro que é por um feminismo afro-americano, que é aquele livro, a base das nossas aulas anteriores. Então,
estes autores começam a serem lidos novamente, começam a ser evidenciados. E isto é uma coisa, é um movimento interessante. E por que esses autores estão sendo lidos novamente? Eu explico para vocês. Porque hoje existe um pensamento decolonial. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas nos países que foram colonizados, há uma crítica, há um repensar. Esses países, seus intelectuais estão reavaliando as heranças europeias, sobretudo rompendo, se não totalmente com a cultura europeia, não sei se é possível esse rompimento total, mas pelo menos um repensar esse legado cultural europeu, que é um legado que nos oferece algumas coisas muito assim, não positivas. Por exemplo, muitos estudos partem do pressuposto que algumas coisas do qual nós estamos vivendo hoje, por exemplo, a misoginia, a homofobia, são legados culturais europeus. Porque, por exemplo, quando o europeu chegou na América, quando ele chegou na Índia, por exemplo, quando os ingleses chegaram na Índia, eles encontraram lá uma cultura de um povo que tinha, por exemplo, aproximadamente mais de 20 gêneros. E esses 20 gêneros eles transformaram em 2 apenas, o masculino e o feminino, ou seja, o padrão binário. Isso é uma herança europeia. Até mesmo o que eu falei na aula passada sobre a categorização das mulheres, ou seja, a uniformização ou a homogeneidade do termo mulher, e não percebendo que mulher é muito mais uma categoria heterogênea, ou seja, de quais mulheres nós estamos falando. Então, isto é também um legado da colonização europeia. E então os movimentos de decolonialidade, da pós-colonialidade, estão repensando o que o padrão europeu imposto pela conversão nos trouxe de ruim. E nós percebemos que muitos dos nossos problemas contemporâneos são herdados não da nossa cultura originária aqui das Américas, por exemplo, ou da África, mas que são modos, pensamentos, hábitos e costumes implantados pelos europeus. Então, quando nós pensamos em descolonizar, é preciso descolonizar as mentes também, tá bom? Então, esses autores, eles são importantes porque eles estão repensando. Eles escreveram, na verdade, lá atrás. Frantz Fanon escreveu nos anos 50, 60. De alguma forma, essas obras ficaram por mais, né? Por exemplo, Frantz Fanon, essa obra tem 70 anos, pelo menos. E agora que ela vem sendo lida e redescoberta, reinterpretada, e as suas reflexões se transformam em ações. Então vocês desculpem, percebam isso, tá bom? Vamos lá então, eu separei para vocês uma parte apenas deste livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon.
que é O Negro e a Linguagem. Está na página 33 desse texto que eu estou passando para vocês. Na página 33. E do que fala este capítulo? Fala o seguinte, meus jovens, fala sobre aquela forma de ser, de pensar, de agir, que é algo muito mais herdado dos europeus, que significa uma conversão ou a nossa conversão aos hábitos culturais do europeu. Às vezes nós imaginamos que a nossa forma de pensar, ser e agir, ela é muito original. Mas se pensarmos em alguns aspectos, talvez ela não seja tão original assim. Talvez a nossa forma de pensar, ser e agir possa, a nossa cultura, né, possa ter sido algo que foi implantado culturalmente dentro do processo de conquista, dentro do processo de dominação. Porque você não conquista só pelas armas, você conquista também pelas ideias, pela cultura, pela conversão, pela apropriação cultural. Então, neste capítulo, O Negro e a Linguagem, Fanon fala sobre esta conversão dos africanos aos padrões, aos hábitos e costumes europeus. O negro e a linguagem. Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem e por esta razão que julgamos necessário este estudo que pode nos fornecer um dos elementos de compreensão da dimensão para o outro do homem de cor. Uma vez que falar é existir absolutamente para o outro. Isso é na página 33. O negro tem duas dimensões, uma com seu semelhante e outra com o branco. O negro comporta-se diferentemente com o branco e com outro negro. Não há dúvida de que esta disparidade é uma consequência direta da aventura colonial. E ninguém pensa em contestar que ela alimenta sua veia principal do coração, das diversas teorias que fizeram do negro o meio do caminho no desenvolvimento do macaco até o homem. São evidências objetivas que dão conta da realidade, mas no momento em que essa situação ficou esclarecida, quando foi compreendida, pretende-se que o caso está encerrado. Como então deixar de ouvir novamente, desorganizando o andamento da história? Esta voz, o problema não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo. Este é um problema terrível em nossa vida. Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. A situação, não se movimentando em sentido único, deve influenciar a expressão. Reivindicamos a possibilidade de apresentar certos aspectos da questão, de início aparentemente inaceitáveis, mas saberão encontrar nos fatos o seu critério de exatidão. O problema que abordaremos neste capítulo é o seguinte: o negro antiliano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro, na medida que adotar a língua francesa. Não ignoramos que esta é uma das atitudes do homem diante do ser. Um homem que possui a linguagem
possui em contrapartida um mundo que essa linguagem expressa e que lhe é implícito. Já se vê aonde queremos chegar. Existe na posse da linguagem uma extraordinária potência. Valéry estava consciente disso, fazendo da linguagem o Deus na carne, desorientado. Em uma outra obra em preparação, nos propomos a estudar esse fenômeno. No momento, queremos mostrar por que o negro antilhano, qualquer que seja ele, deve tomar posição diante da linguagem. Mais ainda, ampliaremos no âmbito da nossa descrição e para além do antilhano, levaremos em consideração qualquer homem colonizado. Todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural, toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. O exército colonial, especialmente nos regimentos senegaleses de infantaria, os oficiais nativos são, antes de mais nada, intérpretes. Servem para transmitir as ordens do Senhor aos seus congêneres, desfrutando por isso de uma certa honorabilidade. Essa coisa que nós temos de que tudo que vem do estrangeiro é melhor, inclusive a sua cultura, inclusive os seus hábitos. Ir para a França é como para os povos islamizados ir para a Meca. Ir para a Meca uma vez na vida. Falar a língua inglesa, falar a língua francesa é um traço de, entre aspas, civilização. E nós, então, acabamos nos convertendo ao pensamento, à cosmovisão, ao mundo, aos hábitos, aos costumes europeus. Mas é claro que não é possível nos dissiparmos disto. Não é possível, de alguma forma, a cultura, ela acaba sendo, de alguma forma, singularizada por nós. Nós pegamos a cultura e transformamos em algo só nosso, em algo singular, partindo da ideia de que cada ser humano é único. Mas existem formas de pensar, modos de agir, que nos leva a pensar erroneamente que o nosso mundo, que o país em que vivemos, a nossa cultura, ela é sempre ela é uma subcultura. Então, não existe uma valorização da ancestralidade, não existe uma valorização da origem. Tá? Dentro de uma, por exemplo, em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a obra de Lima Barreto, que é um dos maiores intelectuais, um dos maiores escritores do Brasil, o personagem principal, né, o Policarpo Quaresma, ele choca quando ele fala, olha, nas escolas nós devemos voltar, as escolas deverão ensinar o Tupi-Guarani. E essa é uma parte que sempre gera um desconforto em muita gente que lê essa obra, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, por quê? É algo sempre gera um desconforto muito grande. Mas se pensarmos, nós adotamos a língua do colonizado. Mas o Brasil tem uma coisa, porque o Brasil, mesmo ainda na condição colonial, dentro e considerando a sua vastidão colonial,
ele é economicamente e culturalmente, o Brasil possui uma autossuficiência. O Brasil é um grande país culturalmente. Então, o Brasil, ele certamente rompeu muitas das suas amarras com Portugal. Muito da tradição portuguesa ainda resiste, ainda está em nosso cotidiano. Não há como abrirmos mão, prescindirmos desta cultura europeia. Isso já está em nosso cotidiano, já está, digamos assim, em nossa carne. Não é possível nos desvencilharmos disso. No entanto, é necessário, aí voltando às discussões sobre a decolonialidade, é preciso pensarmos o que desta herança cultural europeia, no nosso caso, dessa herança cultural portuguesa, o que dessa herança cultural, o que de negativo restou, o que de negativo existe, e repensar isso, e desconstruir isto. Então, esse é um passo muito importante para que as ex-colônias avancem. E eu estou falando como civilização, como sociedade. Estou falando no âmbito da cultura, da mentalidade. Então, por exemplo, o racismo é um produto da colonização. Aníbal Quijano nos coloca isto, poder e decolonialidade, e ele menciona isso. Ele é um pensador peruano, Aníbal Quijano, e ele fala que o termo raça, ou a raça como um objeto, a raça como algo palpável, a raça é uma construção. Para quê? Exatamente para fazer a distinção, para promover uma divisão racial do trabalho. A questão é essa. É o que está no livro de Oliveira Viana, Raça e Assimilação. Desculpe. Raça e Assimilação, que é uma obra dos anos 30, se eu não estiver enganado, que ele fala, olha, e assim, não só ele, como todo o pensamento científico do final do século XIX, do século XIX e do século XX, que o negro é inferior, e como ele é inferior, segundo esse pensamento, né? Segundo esse pensamento final do século XIX, como negro seria inferior, e caberá a ele trabalhos subalternos, tá? Trabalhos ligados à força, à construção civil, por exemplo, né? Todo tipo de trabalho duro, né? E, vamos dizer, sujo, exaustivo. E aos brancos é reservado o quê? É reservado os trabalhos de direção, de gestão, né? A política, por exemplo. E eu volto a falar, porque eu disse na aula passada, o Gilberto Freire chama atenção